Sabe que existem estações na nossa vida, que portas se abrem de Deus para nós. Eu creio que esse é um tempo de portas abertas para o Evangelho. Eu creio que esse é um tempo de portas abertas para a sua vida. Às vezes as portas maiores demoram um pouco mais para se abrir. Uma portinha pequena você abre rápido. Um grande portão como aquele da igreja, ele precisa ser arrastado, ele pode demorar um pouco mais. Mas querido, o apóstolo Paulo disse: uma grande e oportuna porta se me abriu, e há muitos adversários. Ele disse que a presença de adversários não era um sinal de que aquela porta não tinha sido de Deus. Algumas pessoas pensam: se Deus deu, não vai ter dificuldades. Se Deus abriu a porta, não vai ter adversários. Mas o apóstolo Paulo disse: uma grande porta se me abriu, e há muitos adversários. Existiram momentos na vida de Paulo, onde ele literalmente experimentou o que alguns crentes chamam do momento da meia-noite. Como por exemplo, quando ele estava com Silas numa prisão à meia-noite. E a mensagem que veio ao meu coração foi mais ou menos isso: bom dia, meia-noite. O que fazer quando a meia-noite chega? Ou em outras palavras, o que fazer quando você não sabe o que fazer? Talvez algumas pessoas possam dizer: pastor, é exatamente isso que eu estou precisando ouvir. Porque na minha família eu encontrei uma situação onde eu simplesmente não sei mais o que fazer. No meu trabalho eu já fiz muita coisa e agora eu estou enfrentando uma situação onde eu simplesmente não sei mais o que fazer. E a mensagem que está no meu coração nessa noite é: o que fazer quando você não sabe mais o que fazer? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo na carta aos Hebreus. Aleluia. No capítulo 2 e versículo 1. Hebreus capítulo 2 e versículo 1. Aleluia. A Bíblia diz assim: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Existe uma versão que diz: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Aquilo que será ministrado para você essa noite não é uma verdade nova, mas na verdade é algo que você já tem ouvido e é algo que você precisa se apegar com ainda mais firmeza para que você não se desvie disso. A Bíblia diz em Romanos no capítulo 10 e versículo 17, e eu queria que você abrisse comigo, apesar de esse versículo ele ser um versículo de memória para muitos crentes, eu quero que você faça o exercício de abrir a sua Bíblia e de acompanhar comigo essa passagem, onde o apóstolo Paulo ele diz, Romanos capítulo 10 e versículo 17, e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, ou a fé vem pela pregação, em algumas versões. Agora, preste atenção, porque Paulo aqui não está dizendo a fé vem pelo ter ouvido. A fé vem pelo ouvir. A fé não vem pelo ter ouvido. A fé não vem simplesmente pelo fato de uma vez você ter ouvido a respeito da fé. Mas a fé é gerada no seu coração pelo ouvir, e o ouvir, e o ouvir, e o ouvir. A Bíblia está falando sobre uma atitude presente, e nós vamos falar essa noite um pouco a respeito de fé. Fé vai colocar a sua boca em movimento. Fé vai fazer a sua boca ser aberta para falar com a sua montanha. O Evangelho de Marcos, no capítulo 11 e no versículo 23, quando o Senhor Jesus ensina a respeito desse princípio, ele diz: porque em verdade vos afirmo, que se alguém,
Tem alguém nesse lugar? Se alguém, não é se o pastor, não é apenas se o ministro famoso, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que ele disse, tudo o que ele disser será feito. Antes de mover uma montanha, a fé precisa mover a sua boca. Nós temos falado isso repetidamente, e se você já ouviu essa mensagem, é segurança para você. Todas as vezes que Deus quer mover alguma coisa na terra, Ele primeiro precisa mover a boca de uma pessoa. Todas as vezes que Deus quer mover uma geração, Ele primeiro precisa mover a boca de alguém. Todas as vezes que Deus quer mudar algo nessa terra, Ele primeiro precisa mudar a confissão de uma pessoa. Quando Ele chamou Isaías, a Bíblia fala que Isaías começou a dizer: eu sou um homem de lábios impuros, eu sou um pecador, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas a Bíblia fala que um dos serafins que voavam naquela visão que Isaías teve, pegou uma brasa do altar, que ele tirou com uma tenaz, e tocou sobre os lábios de Isaías, tocou na boca daquele homem, e aquele anjo disse: olha, isso tocou nos teus lábios, e porque a boca dele foi modificada, toda a sua vida foi transformada. E aí mais uma vez o Senhor perguntou, na primeira vez ele teve medo, mas aí o Senhor pergunta novamente: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E aí ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Num primeiro momento, querido, quando você ouve sobre o seu chamado, quando você ouve sobre o propósito da sua vida, o que vem à sua cabeça é: eu sou grande, eu não sou grande o suficiente para isso, eu sou pequeno demais para fazer essas coisas, eu não tenho dinheiro suficiente, eu não tenho sabedoria o suficiente. Mas quando o Senhor muda a sua boca, quando o Senhor muda a sua confissão, e Ele pergunta mais uma vez, você pode dizer: eis-me aqui, Senhor. Aleluia! Nós vemos esse mesmo princípio sendo aplicado muitas vezes ao longo da história da Bíblia. Eu não vou repetir todas essas passagens, mas quando Deus chamou Moisés, Moisés disse: Senhor, eu não sei falar, eu sou gago, a minha língua está presa ao meu paladar. E a primeira expressão que o eu sou, não o eu era, o eu sou, falou para Moisés foi: eu serei com a tua boca. Eu quero dizer para você que Deus é com a tua boca. Eu quero dizer para você que você pode abrir a boca e falar aquilo que está ardendo no teu coração e ver a circunstância mudar ao teu favor. Ele disse: eu serei com a tua boca. Quando Deus chamou Jeremias, mais uma vez, Jeremias tem uma visão e o Senhor diz a ele: olha, antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe, eu te consagrei profeta às nações. Como eu gosto de dizer, Deus, Ele não criou um propósito para Jeremias. Deus criou Jeremias para um propósito. Deus não criou um propósito para você. Deus criou você para um propósito. Ele tinha um plano, Ele criou esse plano, e depois Ele criou você e encaixou você nesse plano. E aí Ele disse para Jeremias: antes mesmo de você nascer, eu já tinha consagrado você. Eu já tinha separado você como um profeta para as nações. E aí Jeremias começou a dizer: mas eu sou apenas um menino, eu não passo de uma criança. E o Senhor começou a dizer: não fales, eu não passo de uma criança, porque para onde eu te enviar, você irá. E o que eu mandar você falar, você falará. E a Bíblia diz que o Senhor estende a sua mão, e diz que o Senhor tocou na boca do profeta Jeremias. O primeiro lugar que Deus muda nas nossas vidas é a nossa boca. A primeira coisa que Deus quer mudar na sua vida é a sua confissão, é aquilo que sai da sua boca. E aí o Senhor disse a ele: eu coloco as minhas palavras na tua boca. Porque as palavras de Deus na nossa boca têm tanto poder quanto as palavras de Deus na boca do próprio Deus. O poder está na palavra que está sendo falada. Quando nós vamos para o livro de Atos, nós vemos no dia de Pentecostes, onde Jesus ele queria iniciar um grande avivamento, um avivamento o qual ainda estamos vivendo nos dias de hoje. E a Bíblia diz: no dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar. E Deus queria fazer um movimento naquela geração,
Mas para fazer aquele movimento, ele precisou primeiro mudar algo. E a Bíblia diz que de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda aquela casa onde eles estavam reunidos. E então diz, então vimos línguas repartidas como que de fogo. Adivinha onde essas línguas repousaram? Justamente no lábio daquelas pessoas. Mudando a boca daquelas pessoas, elas começaram a falar em outras línguas. E então a Bíblia diz que alguns começaram a criticar. Veja, no meio do maior avivamento, as pessoas estavam criticando. Não se preocupe, querido, se enquanto as coisas estão acontecendo na sua vida, se enquanto Deus está te colocando em movimento, pessoas se levantam para criticar, porque elas se levantaram para criticar Estevão, elas se levantaram para criticar Paulo, elas se levantavam para criticar o dia de Pentecostes. Não vai ser diferente com você. Uma porta grande se abre, adversários vêm, mas eu digo para você, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, opera o seu poder através do que sai da sua boca. E a Bíblia diz, está lá em Atos, no capítulo 2, então Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a falar. Você pode estudar essa passagem na sua casa, mas eu quero que você atente para isso. Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a falar. Eu vou dizer de novo para você entender. Um homem cheio do Espírito Santo não consegue ficar calado. Uma mulher cheia do Espírito Santo não consegue ficar calada. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a falar. Isso me lembra dois homens chamados Josué e Calebe. Eles disseram, o Senhor nos deu aquela terra, nós vamos possuir aquele lugar, nós é quem vamos devorar esses gigantes, porque o Senhor é conosco e o amparo deles foi retirado. E as pessoas começaram a falar, começaram a murmurar, começaram a dizer, esse desafio é muito grande, é impossível de fazermos algo como isso. E a Bíblia diz que Josué e Calebe rasgaram as suas vestes e fizeram o povo se calar. Existem momentos, querido, que você não pode permitir que as pessoas falem em contradição àquilo que Deus falou com você. Existem momentos onde você precisa calar a voz de incredulidade ao seu redor. Seu ouvido não foi criado por Deus para ouvir qualquer coisa. Sabe, queridos, nós ouvimos tantos relatórios negativos durante esses 5 anos. Tantas pessoas que chegaram para dizer, pastor, esse seu sonho que você está dizendo não vai acontecer. Nós estamos no meio do sertão, no meio do Nordeste. A gente está num país pobre que é o Brasil. A gente está na região mais pobre desse país pobre, que é o Nordeste do Brasil. E a gente está na região mais pobre da região mais pobre, que é o sertão do Nordeste do Brasil. Não tem como acontecer. Mas nós estamos experimentando o melhor de Deus a cada dia. Nós estamos crescendo e avançando ao contrário de todas as probabilidades. E uma frase marcou o meu coração desde aqueles primeiros dias. Não foi dita por mim, mas alguém uma vez falou, por não saber que era impossível, ele foi lá e fez. Não saiba que é impossível. Não saiba que é impossível. E você vai chegar lá e você vai fazer. Paulo e Silas estavam no meio da sua meia-noite. Eles estavam pregando o Evangelho e por causa da pregação do Evangelho, eles apanharam, eles foram lançados num presídio. E como eu gosto de dizer, os presídios daqueles dias iriam fazer os nossos presídios de hoje parecerem resorts de luxo. Porque literalmente o presídio que Paulo estava era um buraco, era uma fossa. Havia ratos naquele lugar, havia água suja naquele lugar. Ele estava literalmente num tronco, amarrado, pés e mãos num tronco. As pessoas falavam de Paulo como um perturbador. Quando Paulo chegava numa cidade, os que não eram crentes diziam, olha, aquele que tem transtornado o mundo chegou até aqui também. As pessoas não diziam, quem é Paulo? Ah, Paulo é o crente. Quem é o crente? É aquele caladinho. Ele é tão quietinho, ele não bebe, ele não fuma, ele não vai para a festa. E ele é bem na dele, bem caladinho, bem tímido. Não, não. Você não pode ser definido, preste atenção.
Você não pode ser definido somente por aquilo que você não faz. As pessoas não devem definir você por aquilo que você não faz. Quem é o crente? É aquele que não faz isso, que não faz isso, que não faz isso. Não, as pessoas precisam começar a conhecer quem é você por aquilo que você faz. Não por aquilo que você não faz, mas por aquilo que você faz. E aquilo que você faz é um resultado de quem você é. E quem você é por dentro tem que sair por fora através da sua boca. Quando Paulo chegava em um lugar, eles diziam, aquele que perturba as coisas. Eu estou olhando para perturbadores aqui. Você é um perturbador de realidade, querido. A gente não pode concentrar tanto poder em um mesmo lugar para deixar a cidade do mesmo jeito. Petrolina não pode ser do mesmo jeito. Nós estamos aqui para perturbar os presídios. Nós estamos aqui para perturbar as universidades. Nós estamos aqui para perturbar cada bairro com essa palavra. Para ver o evangelho levantar a cidade de Petrolina de cabeça para cima. Você faz parte desse movimento, mas para isso você tem que estar cheio ao ponto de abrir a sua boca. O apóstolo Paulo, quando estava perto de ir para Jerusalém, a Bíblia conta no capítulo 19 do livro de Atos, capítulo 16, perdão, que Jesus aparece para ele, e ele diz, Paulo, não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Em algumas versões dizem, não temas, mas fale. E uma vez, lendo esse versículo, saltou uma verdade dentro de mim. E sabe que tem coisas que nós recebemos como informação, mas tem coisas que nós recebemos como revelação. Jesus falou para Pedro uma vez, quando ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele disse, bem-aventurado és, porque isso aí não foi carne nem sangue que te revelou. Não que te informou, mas que te revelou. Tem coisas que você pega por revelação. Você está ouvindo a mensagem e aí de repente vem uma palavra inspirada pelo Espírito Santo e ela vai direto no seu coração. E aí você diz, isso aqui eu vou pegar. Eu vou praticar, eu pego pela fé, minha vida nunca mais vai ser a mesma. Aleluia. A Bíblia diz que enquanto Pedro visitou a casa de Cornélio, está lá em Atos no capítulo 10, ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu sobre eles o Espírito Santo. Pedro estava falando e de repente algo caiu. Não se surpreenda, querido, se enquanto eu estiver falando nessa noite, algo cair para você, uma revelação cair para você, uma bênção cair para você, um conhecimento que traz liberdade cair para você, e você pegar isso por revelação, e dizer, nessa área eu nunca mais vou ser o mesmo. Eu estava lendo aquela passagem, algo saltou dentro de mim, o Senhor Jesus apareceu e Ele disse, não temas. E a gente vai falar um pouco sobre medo. Diego falou pela manhã que na Bíblia nós encontramos 366 vezes a expressão não temas. Tem suficiente até diariamente para um ano bissexto. Mas Jesus apareceu para Paulo e ele disse, não temas, mas fala. E o Senhor começou a ministrar ao meu coração e ele disse, olha, perceba que esse mais dá uma ideia de oposição. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo é, olha, não tenha medo. Existe o contrário de ter medo, que é falar. Ou você está com medo, ou você está falando. Eu vou lhe dar alguns segundos para pensar sobre isso. Ou você está com medo dos seus sonhos, ou você está abrindo a boca e declarando esses sonhos. Ou você está com medo do seu chamado, ou você está abrindo a boca e declarando esse chamado acontecendo. Ou você está com medo do crescimento, ou você está confessando, está declarando esse crescimento. Jesus disse a Paulo, não tenha medo, pelo contrário, fale. Agora, olhe para quem está do seu lado, vamos fazer um exercício, pergunte para essa pessoa, você está com medo ou está falando? Aleluia. Eu não quero um sistema de religião que não dependa da fé. É perigoso. É perigoso estarmos numa zona de conforto, onde a gente diga, olha, já está tudo bem, já está tudo certo.
O Senhor está sempre esticando os nossos limites, o Senhor está sempre ampliando os nossos horizontes. Lá estava Paulo na meia-noite, lá estava Paulo com Silas, preso, como eu falei, com as mãos amarradas, um homem que as pessoas diziam que era um homem perigoso, porque onde ele entrava as coisas mudavam. Aleluia, onde você entra as coisas precisam mudar. Não pode ficar do mesmo jeito. Onde a luz chega, as trevas têm que fugir. Você recebeu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo sem que nada te cause dano algum. Você recebeu a vitória que vence o mundo, é a tua fé. Não tem como ficar do mesmo jeito. E lá estava Paulo, as pessoas pensavam, provavelmente, vamos fazer um making off dessa cena, os bastidores, o que aconteceram nessa passagem. Provavelmente as pessoas pensaram, eu preciso paralisar esse homem. Onde esse homem chega, acontece uma revolução. Onde esse homem chega, a cidade inteira se converte. Haviam lugares onde aqueles que vendiam ídolos, eles ficavam com raiva de Paulo porque eles perderam o comércio. Tem mais ninguém comprando as estátuas dos nossos deuses porque esse homem veio para cá. Ele causava uma revolução. E eu imagino as pessoas pensando, vamos fazer o seguinte, vamos acabar com a força dele, vamos amarrar esse homem, vamos prender esse homem. E lá estava Paulo junto com Silas, à meia-noite, no presídio, no fundo do poço, amarrado num tronco. E eu imagino Paulo olhando para Silas, e aí Silas olha para Paulo e diz, Paulo, tem diazepam nesse lugar? Será que foi isso que eles fizeram? Será que Paulo olhou para Silas e disse, Silas, por quê? Deus, por quê? Estamos fazendo a tua obra, mas vieram desafios. Eu acho que isso é um sinal de que eu devo parar. Eu acho que é porque o meu tempo de itinerante passou, por causa das pressões que eu estou sentindo aqui. A Bíblia diz que à meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus. E eu gosto de imaginar na minha versão da Bíblia, que você já deve ter ouvido, provavelmente Paulo olha para Silas e diz, Silas, se eles soubessem o que paralisa a nossa força, eles não tinham fazido a gente apanhar para ficar sem força física, eles não tinham amarrado as nossas mãos e os nossos pés, se eles soubessem de onde vem a nossa força, eles teriam fechado a nossa boca. Mas enquanto a sua boca não foi fechada, você não está no fundo do poço pelo resto da sua vida. Não importa onde você parou, não importa quão fundo você afundou, não importa quanto te paralisaram fisicamente, não importa o que tiraram de você, se não fecharam a sua boca, querido, a prisão pode se abrir. Se não fecharam a sua boca, esse problema pode ser resolvido. Se não fecharam a sua boca, essa situação pode se reverter. Não importa como está o seu casamento, se você tem uma boca, na meia-noite, você pode levantar louvores ao Senhor, e de repente cadeias podem ser derrubadas. Não importa como está o seu trabalho, se você ainda tem uma boca, você pode abrir a sua boca, e à meia-noite, promoções podem pegar você. Fique pronto, querido, porque enquanto eu falo essas coisas, algo pode cair sobre você, algo novo pode tocar a sua vida. Você não veio para cá para ouvir uma palestra motivacional, você não veio para cá para ficar empolgado com algo, para trazer um arrepio para você. Você veio aqui para ouvir a palavra de Deus, e você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Diga comigo, eu vou abrir a minha boca e mudar as minhas circunstâncias. É isso que você vai fazer quando você não souber o que fazer. É isso que você vai fazer quando a meia-noite se apresentar para você. Bom dia, meia-noite. Sabe que eu ainda tenho uma boca? É isso que você vai fazer quando a figueira se mostrar para você e dizer, não tem fruto. Eu ainda tenho uma boca. É isso que você vai fazer quando você chegar na cidade que Deus prometeu e estiver rodeada de muros. Eu ainda tenho uma boca. Grita contra aquela cidade e as muralhas serão derrubadas.
É isso que você vai fazer quando você disse que ia passar para uma outra margem, mas de repente no meio do barco uma tempestade vem, e essa tempestade está dizendo: você não vai chegar do outro lado. Você vai dizer: eu tenho uma boca, cala-te, emudece, e as coisas vão acontecer. É isso que você vai fazer quando uma montanha se levantar na sua frente. Se tem alguém nesse lugar ouvindo essa mensagem, tem alguém na internet que vai estar ouvindo essa mensagem. Se alguém disser a esse monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, tudo o que ele disser será feito. Essa mensagem é para colocar você em movimento. Essa mensagem é para colocar em você uma perspectiva de que você foi chamado para produzir. Você foi chamado para fazer coisas, aleluia. Você foi chamado para avançar, e você precisa arrancar o medo de dentro de você. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que a fé, ela não apenas coloca a sua boca para falar, mas a fé também coloca as suas mãos para produzir. Eu vejo uma pessoa que está em fé quando ela está fazendo alguma coisa. Aleluia. Nós gostamos de muitas mensagens, de curiosidades bíblicas e de teologias e de novidades. Nós gostamos de ouvir as coisas mais profundas. Pastor, o senhor vai falar sobre fé de novo? O senhor poderia falar sobre os olhos dos querubins, por dentro, por fora, por todos os lados? O senhor poderia falar sobre a história do Antigo Testamento e as curiosidades arqueológicas da Arca de Noé? Nós gostamos de histórias teologicamente profundas, que muitas vezes não vão trazer nenhuma mudança prática para a nossa vida. Porque você pode saber quantos olhos tem o querubim e continuar tratando a sua esposa do mesmo jeito. Você pode saber todos os detalhes sobre a vinda de Jesus e continuar tendo o mesmo resultado na sua família e no seu trabalho. Mas aquelas mensagens que trazem uma mudança para a nossa vida, aquelas mensagens que nos colocam numa posição de desconforto, você está aqui para ficar desconfortável. Aleluia. Aleluia. Você vai querer se mexer um pouco, você vai dizer: esse pastor está falando isso comigo, é com você mesmo. Se você acha que eu estou falando isso por causa de você, não é coincidência, é para você mesmo. Você vai ficar desconfortável nessa noite. Aleluia, mas se você se colocar em movimento, você vai ver coisas acontecendo ao seu favor. Desde quando Deus criou o homem, Ele colocou o homem para estar em movimento. Ele colocou o homem para produzir coisas. Quando nós olhamos, por exemplo, a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1, vai lá comigo. Gênesis capítulo 1 e versículo 28. Aleluia. Olha aqui Deus criando o homem. Olha aqui o propósito de Deus para a humanidade. A vontade que Ele tinha para Adão é a vontade que Ele tem para você. A Bíblia diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos. Tem gente que pensa que quando Deus falou sede fecundos, Ele estava dizendo: faça muito menino. Vai, Adão, trabalha aí, faz menino. Não vou dar muitos detalhes porque a gente não está num culto de casais. Mas eu quero dizer para você que isso envolvia muito mais do que fazer menino. A palavra significa ser produtivo, ser frutífero, dar fruto, dar ramo, fazer dar fruto. Ele estava dizendo: ei, seja produtivo, multiplique as coisas. Nós vemos que 3/5 mais ou menos das instruções que Deus deu ao homem, eu estava estudando isso esses dias, 3/5 das ordens divinas que Deus deu a Adão, tinham a ver com produtividade. Tinham a ver com Adão dar um resultado com aquilo que Deus deu a ele, a terra. Eu não sei se você entende, mas Deus já te deu coisas. E Ele está te convocando nesses dias
a ser produtivo com aquilo que você já recebeu. Você não pode ser produtivo com aquilo que você ainda não recebeu. Deus está te chamando para ser produtivo com aquilo que você já recebeu. Você não pode ser fiel no tempo que você não tem. Você não pode ser fiel no dinheiro que você não tem. Você não pode ser fiel na sabedoria que você não tem. Mas Deus está te convocando nesses dias a ser produtivo com aquilo que já está na tua mão. Que aquilo que impede o crescimento nas nossas vidas não é a ausência de algo que a gente poderia ter recebido de Deus, mas é o mau uso daquilo que nós já recebemos dele. Eu vou dizer de novo para você meditar um pouco nisso. O que impede você de crescer, o que impede você da próxima estação da sua vida, o que paralisa o teu crescimento, não é algo que você ainda não recebeu de Deus, porque senão a culpa seria dele. Estou esperando no Senhor. Esperar no Senhor não significa não fazer nada. O que impede você de crescer é o mau uso daquilo que Ele já te deu. Talvez você não se empolgue muito com isso, mas eu quero que você diga comigo: já está na minha mão. O apóstolo Pedro disse uma vez: ora, vocês já receberam tudo, o que diz respeito à vida e à piedade. Tudo que é necessário para praticar a palavra, para ser bem sucedido nessa terra, você já recebeu. Você é portador do Criador de todo o universo. Portador da natureza divina. Já está dentro de você. O que é que você precisa fazer com isso? Produzir. Agora é interessante porque depois do pecado um fenômeno aconteceu. Vai no capítulo 3 e versículo 10. Gênesis capítulo 3 e versículo 10. Veja qual foi a consequência do pecado. Gênesis 3:10. A Bíblia diz assim: Adão respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive e me escondi. Olha que interessante. Essa palavra não foi uma criação divina. Não diz: no terceiro dia criou Deus o medo. E viu Deus que o medo era bom. E houve tarde e manhã. Não, Deus não criou o medo. Algum elemento externo foi acrescentado a Adão. Não estava na programação original do homem. Você não foi programado originalmente para viver do medo. Você foi programado por Deus para viver pela fé. Mas o medo é o paralisador de produtividade do homem. Veja o que a Bíblia está dizendo: entrou o medo. E aí, como eu tive medo, ao invés de me encontrar contigo para ouvir as instruções sobre o que eu iria fazer nessa próxima estação, eu me escondi. Eu me paralisei. O medo paralisa você. O medo te impede de produzir aquilo que Deus confiou na sua mão. E ele disse: olha, eu estava nu, e aí eu me escondi, eu tive medo. Em outras palavras, é como se Adão estivesse dizendo mais ou menos assim para Deus: eu não tenho mais o que é necessário para ser quem você me chamou. Então eu decidi me esconder. Isso é um resultado do medo. Eu não tenho mais o que é necessário. E o que foi que Deus perguntou a Adão? Quem disse a você que você estava nu? Quem disse a você que você não tem as ferramentas? Quem disse a você que você não está preparado? Isso não veio de mim. Todas as vezes que nós estamos em medo, a mesma pergunta que o Senhor traz é: quem disse a você que não ia dar certo? Quem disse a você que você não pode? Isso não veio de mim. Esse medo não veio de mim. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz: porque nós não recebemos o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Temos um espírito de ousadia, que é o Espírito Santo. O medo é o maior paralisador da produtividade humana. Deixa eu dizer algo para você. Nós percebemos que durante esses anos, durante esses 2 últimos anos, o Brasil falou muito em uma palavra chamada crise. Estava na boca dos jornais, está
na boca de muitos trabalhadores. E eu percebi que se tem algo mais danoso do que a crise, é o medo da crise. O medo da crise causa mais prejuízo do que a crise. O medo da crise faz muitas pessoas pararem de investir antes mesmo da crise chegar nelas. E elas começam a experimentar a crise antes da crise ter chegado, por causa do medo. Porque o medo antecipa o problema. Se existe algo pior do que um problema, é o medo do problema. O medo de não dar resultados faz você parar antes mesmo do problema impedir você de parar. E isso aconteceu com Adão, isso aconteceu naquela parábola dos talentos, onde um homem recebeu um talento, e a Bíblia diz que ele falou ao seu senhor: eu tive medo, e então eu escondi o meu talento, eu não negociei, eu não multipliquei o meu talento. E quantas pessoas não recebem de Deus um sonho, quantas pessoas não recebem de Deus um projeto, mas porque elas têm medo, elas estão escondendo esse projeto. Porque elas têm medo, elas estão escondendo esse talento. Mas eu creio que essa é uma noite que você foi chamado para cavar. E para desenterrar coisas que você estava escondendo por causa do medo. Não, você não entendeu. Sabe aquele talento que você diz: eu acho que não vai dar certo, que o medo está paralisando você? O Senhor está dizendo: fui eu quem coloquei na sua mão. E eu quero que você saia e negocie. Ah, mas eu não sei o que as pessoas vão achar. E daí o que as pessoas vão achar? Ah, mas eu não sei se as pessoas vão criticar. E daí se as pessoas criticarem? Ah, mas eu não sei se todo mundo vai entender. E daí se todo mundo não entender? Eu coloquei esse talento na sua mão. Então comece a dar fruto com essas coisas. Medo é exatamente o oposto da fé. E eu quero dizer para você que medo é uma arma espiritual. Assim como a fé é uma arma espiritual, o medo também é. O medo é a arma do diabo. A fé é a arma de Deus, dada para nós. Nós temos um bom combate da fé a combater. O que é a fé? A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção das coisas que não se veem. Em outras palavras, o que é fé? É você ter certeza de um futuro bom que você está esperando. O que é medo? Medo é a certeza das coisas que não se esperam. Medo é você enxergar um futuro ruim e ter certeza que esse futuro vai acontecer. É o oposto da fé. Fé, certeza das coisas que se esperam. Medo, certeza das coisas que não se esperam. Eu vou dar uma outra definição que veio ao meu coração hoje, meditando sobre medo, e eu quero que, se possível, você anote e você lembre disso todas as vezes. Medo é apenas um futuro mentiroso querendo habitar na sua mente. Medo é apenas um futuro mentiroso querendo habitar na sua mente. Aleluia. Quando o medo for bater na porta, você manda a sua fé ir atender. Medo é apenas um futuro mentiroso querendo se alojar na sua mente e dizer: olha, vai ser assim, conforme você não esperava, vai acontecer esse desfecho. Mas eu digo para você, fé é a certeza das coisas que se esperam. Aleluia. Sabe, querido, se nós olharmos para o nosso coração, a Bíblia diz: se você crer com o coração, você não crê com a mente, você crê com o seu coração. E eu digo para você, o seu coração pode entrar em lugares onde a sua cabeça não cabe. Eu não sei se você entendeu o que eu acabei de dizer para você, mas o seu coração pode entrar em lugares onde a sua cabeça não cabe. Se você quiser entrar com a sua cabeça, não vai caber. Porque a sua cabeça vai dizer: não pode, não tem, nem é. Mas se você crer com o seu coração e confessar com a sua boca, não existe absolutamente nada que possa paralisar você. Aleluia, aleluia. Querido, nós vivemos pela fé, não há o que nós fazemos apenas um dia,
ou numa noite específica, mas nós vivemos pela fé. Aleluia. Medo vai fazer você ter medo de produzir, medo vai paralisar você. O medo ele pode se manifestar como dúvida, o medo pode se manifestar como rejeição, o medo pode se manifestar como preocupação. Como eu disse, o medo ele opera ou ele é a arma do diabo. O medo ele vai operar em você egoísmo. Ele vai trazer para você um sentimento de autopreservação. Eu tenho que poupar, eu tenho que guardar, porque algo ruim vai estar acontecendo. Mas, querido, a fé, ela vai operar pelo amor, e ela vai trazer para você a generosidade, vai trazer para você a liberalidade. Tem pessoas que estão operando pelo medo, sempre pensando que tem algo ruim para acontecer. Se você for ler o jornal, o mundo já acabou tem alguns anos. Porque toda vez que você lê o jornal, parece que nós estamos no pior momento da crise. Mas aí o pior momento da crise se mostra na semana que vem. Porque o jornal diz, olha, agora sim a coisa ficou feia. Agora sim a coisa ficou muito ruim. Havia uma corrupção na nossa nação, mas agora sim, uma corrupção como nunca antes. Sempre vai estar piorando o relatório que eles dão. Mas, querido, se você começar a atentar para a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, mas o medo também vem pelo ouvir. A pergunta é o que você está ouvindo, porque o que você ouve vai ser o que vai ser gerado no seu coração. Fé é um futuro que Deus tem para você, querendo habitar na sua mente e no seu coração. Medo é um futuro indesejado, querendo habitar nela. Mas você precisa começar a alimentar a sua fé e deixar o seu medo morrer de fome. Quando você começa a atentar para o que Deus fala, querido, chega uma hora que você está tão cheio, que você começa a falar. A Bíblia diz, Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a falar. Jesus apareceu para Paulo e ele disse, não tenha medo, pelo contrário, fale. E talvez se para você ainda dá aquele tremor na boca de falar certas coisas, é porque você ainda não se encheu o suficiente. Aleluia. Mas essa é uma oportunidade de injetar fé dentro de você. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus, Ele trabalha com o nosso futuro. O diabo, ele trabalha com o nosso passado. Quando nós olhamos para o que o diabo fez, ele sempre vai olhar para você e ele vai dizer, olha, eu lembro o que você fez no verão passado. Eu lembro onde você errou. Eu lembro onde você falhou. E aí você diz, eu vou fazer, vai acontecer. E ele diz, será dessa vez? Você lembra que da outra vez não deu certo? Você lembra que zombaram de você? Você vai se expor ao ridículo de novo? Você vai tentar mais uma vez? Porque o diabo ele tenta usar o nosso passado para paralisar o nosso presente. Mas Deus usa o nosso futuro para acelerar o nosso presente. Enquanto o diabo diz, olha, eu já vi onde você esteve, e eu entendo que você não vai fazer hoje. Deus diz, eu já vi onde você estará, e eu sei que você pode fazer hoje. Deus ele vai lá no seu futuro, ele olha para o seu futuro, ele vê as coisas acontecendo. Porque, querido, Deus ele é presente, passado e futuro. Eu gosto de dizer isso, talvez os que foram alunos meus no Rema já tenham ouvido isso. Nós costumamos dizer que Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Deus está em todos os lugares, Ele é onipresente. Deus sabe todas as coisas, Ele é onisciente. Deus pode todas as coisas, Ele é onipotente. Mas eu gosto de dizer que Deus ele é onitemporal. Ele está no presente, Ele é no passado e Ele é no futuro. O seu futuro é tão certo para Deus, como o seu passado é certo para você. Eu vou dizer de novo para você entender. Eu posso chegar para minha esposa, e nós somos da cidade de Caruaru, aqui em Pernambuco. E talvez alguém pode chegar para ela e dizer, olha Mísia, você não é de Caruaru. Você é de uma outra cidade. E talvez essa pessoa possa tentar convencê-la com todos os argumentos, mas sabe o que ela vai dizer? Não adianta.
você pode vir com um argumento, você pode trazer um livro para mim, você pode trazer uma teoria, mas eu estive lá. Eu lembro, eu estive lá no meu passado. Você não pode me convencer diferente. Ninguém pode convencer você diferente quanto ao seu passado, porque você esteve lá. Você tem certeza disso. Agora deixa eu dizer para você, Deus esteve lá no teu futuro. O futuro é tão certo para Deus, quanto o passado é certo para você. Alguém chega e diz, olha, você não esteve lá. Você não foi isso, e você diz, eu fui, eu lembro, eu estive lá. E aí Deus diz, olha, você vai fazer isso, meu filho. E aí você diz, não, eu não consigo. Deus, como é que você sabe? Meu filho, não adianta tentar me convencer. Eu estive lá, eu vi. Aleluia, eu estive no seu futuro. E eu estou voltando lá no futuro para colocar algo no seu coração. Abra a sua boca e trilhe o caminho que eu já coloquei dentro de você. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem, mesmo sem o homem saber ainda as obras que ele vai fazer desde o princípio até o fim. O seu futuro não está na sua frente, o seu futuro está dentro de você. Já está aqui dentro. Já está aqui dentro. O que é que você precisa fazer? Buscar nas águas profundas, ouvir lá no seu espírito, ter comunhão com o Espírito Santo, puxar dessas águas, e quando começar a brotar essas coisas do seu coração, o que é que você vai fazer? Você vai estar tão cheio, tão cheio, tão cheio, tão cheio, que você vai ter que abrir a sua boca. Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a falar. A Bíblia diz que as autoridades chamaram ele e disseram, você está proibido de falar no nome desse Jesus. Sabe o que foi que ele disse? Eu vou te dizer uma coisa, nós não conseguimos, nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Aleluia! Eu não posso, querido, eu não consigo deixar de falar das coisas que eu tenho visto e ouvido. Eu não posso deixar de falar daquilo que Deus fez na minha vida. Você não pode deixar de falar dessa palavra. Não se aparte da sua boca a palavra desta lei. Antes medita nela dia e noite, para fazer tudo conforme nela está escrito, então farás prosperar o teu caminho. Aleluia, aleluia. Eu quero que você fique de pé nesse momento. Eu queria chamar o grupo de música aqui à frente. Aleluia, oh aleluia, aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Medo só opera onde existe falta de conhecimento. Mas conhecimento chegou essa noite. Aleluia. Então eu quero que você abra a sua boca e diga comigo, o medo vai ter que sair. Aleluia. Eu não sei onde você está enfrentando medo. Talvez você possa dizer, pastor, isso é autoajuda. Não, isso é ajuda do alto. Não importa se é medo na sua família, não importa se é medo de um diagnóstico, não importa se é medo no seu trabalho, não importa se é medo no seu chamado, não importa qual é a área. Mas eu quero que você pense agora, e que você possa, preste atenção, porque o lugar onde você vai entrar agora, a cabeça não cabe. Tem que entrar com o coração. Diga comigo, o medo vai ter que sair. Aleluia. Medo só existe onde a luz ainda não chegou. A Bíblia diz na carta de João, ora, o perfeito amor lança fora o medo. Aleluia. Onde o amor entrou, você está lançando fora o medo. Medo só existe onde tem escuridão. Preste atenção nisso. Eu não sei se já aconteceu com você. Você está lá na sua casa e aí de repente acontece um barulho do lado de fora. 8 horas da manhã. O que é que você faz? Nada. Mas você está na sua casa, 3 horas da manhã, você escuta um barulho lá fora, o que é que acontece? Porque o escuro traz medo.
dia não. Quando o diagnóstico de medo chegar, se essa área não for uma área iluminada pela palavra, o medo vai se alojar. Mas se ele chega e está iluminado, que é isso aí? Não é nada não. Foi um diagnóstico que estão falando, mas eu não recebo. A luz chegou. Diga comigo, e o medo vai ter que sair. Aleluia. Aleluia. Levante suas mãos pro alto. Feche seus olhos nesse momento. Nós vamos fazer uma confissão de fé. Mas essa confissão não vai ser a repetição das minhas palavras. Eu quero que você fale com o seu problema agora. Fale com o seu monte nesse momento. Não importa o que é, querido, mas o medo vai ter que sair. Se é uma doença, você pode mandar embora agora com a sua palavra. Abre a sua boca. Fale com o seu futuro. Expulse esse futuro mentiroso que tentou se alojar dentro de você. Vamos louvar o Senhor com alegria. Aleluia. Minha vida